Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Pode Crer na Bíblia. Olá a todos! Hoje a gente mergulha num capítulo-chave de Êxodo, o capítulo 5. Isso mesmo, aquele primeiro encontro bem tenso entre Moisés e Arão e o faraó. Exato. E vamos focar também naquela questão complexa do endurecimento do coração do faraó. É um ponto crucial para entender tudo o que acontece depois. Nossa análise vai direto na narrativa bíblica, buscando entender essa dinâmica entre Deus agindo e a resposta humana, né? Especialmente no meio da opressão. É uma história poderosa. Então vamos lá. Moisés e Arão chegam lá, diante do faraó, com a mensagem de Deus. Deixa ir o meu povo. Como é que faraó recebe isso? A reação dele é imediata, né? Imediata e, assim, totalmente desafiadora. Tá lá em Êxodo, capítulo 5, versículo 2. Faraó pergunta: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir a Israel? Nossa! E continua: não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Olha, isso não é só, tipo, uma negativa política. Não mesmo. É uma rejeição clara, espiritual, à autoridade do Deus de Israel. Uhum. E a gente precisa lembrar do contexto, né? Sim, o que já vinha antes. Exato. Êxodo, capítulo 1, versículos 8 a 22, mostra que Faraó já tinha um regime, assim, de opressão brutal contra os hebreus. O coração dele já estava inclinado para isso. Faz sentido. E essa rejeição tão direta, quais foram as consequências ali na hora? Bom, Faraó não só recusa, ele piora tudo. A opressão aumenta e muito. Como assim? Ele dá uma ordem bem cruel. Está em Êxodo capítulo 5, versículos 6 a 9. Diz assim: portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não dareis palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles que vão e ajuntem por si a palha. Mas tinham que produzir a mesma coisa. A mesma quantidade. O versículo 8 continua: e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes, nada diminuireis dela porque andam ociosos. Agrave-se o serviço sobre estes homens. Era para esmagar o moral mesmo, sabe? E desacreditar Moisés. Que situação terrível. E imagino que isso afetou o próprio povo hebreu, né? Eles se voltaram contra Moisés. Pois é, funcionou nesse sentido. A pressão foi tanta que os próprios capatazes hebreus culparam Moisés e Arão. Nossa. Êxodo capítulo 5, versículo 21 mostra isso. Eles dizem: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, pois fizestes o nosso cheiro cheirar mal diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. É muito forte. Pesado. E Moisés, como ele reagiu a essa acusação, a essa pressão toda? Moisés entra numa crise ali. É um momento muito humano dele. Ele vai questionar a Deus. Ele fala diretamente com Deus sobre isso. Sim, um clamor bem sincero. Está lá em Êxodo, capítulo 5, versículos 22 e 23. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Uau! E ele continua: porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele tem feito mal a este povo, e tu de nenhuma maneira livraste o teu povo. Mostra bem a tensão, né? Entre a promessa de Deus e a realidade dura que eles estavam vivendo. Com certeza. E isso nos leva, então, à questão central. O tal endurecimento do coração de Faraó. A Bíblia fala disso de formas que parecem diferentes às vezes, né? Exato. Às vezes diz que o próprio Faraó endureceu seu coração. Por exemplo, Êxodo capítulo 8, versículo 15. Certo. Mas em outros momentos, como em Êxodo capítulo 7, versículo 3, diz que Deus endureceu. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Como entender isso? Essa é a grande questão. Como conciliar essas duas ideias? Então aqui a gente vê uma interação muito interessante entre a soberania de Deus e a responsabilidade do ser humano. A interpretação mais comum é que Deus não criou a maldade no Faraó, mas ele meio que intensificou ou confirmou uma teimosia, uma rebeldia que já estava lá, já era parte do caráter dele, como vimos no início. Entendi, como se Deus usasse a própria inclinação do faraó. Isso, tem aquela analogia do sol, né? O mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. A presença e os sinais de Deus que poderiam levar ao arrependimento, no caso de Faraó, só solidificaram a rebeldia dele. Exatamente.
E Romanos capítulo 9, versículos 17 e 18, ajuda a gente a entender isso. O versículo 17 fala direto do faraó. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus usou essa teimosia para propósitos maiores. Faz sentido. E quais seriam esses propósitos maiores de Deus nessa situação toda? Bom, a própria narrativa indica alguns. Primeiro, mostrar o poder dele, a soberania de HWA sobre os deuses do Egito. Êxodo 7.5 fala disso. Certo, deixar claro quem manda. Isso. Segundo, realizar uma libertação tão incrível, tão poderosa, que ficasse para sempre na memória de Israel. Um marco. Um marco eterno. E terceiro, executar um juízo justo contra o Egito pela opressão, algo que Deus já tinha até adiantado para Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, versículos 19 e 20. Então a queda do faraó foi consequência das escolhas dele, no fim das contas. Sim, da teimosia dele. Como diz Provérbios capítulo 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. A responsabilidade final foi dele. Entendi. Então, resumindo essa parte complexa, a gente vê um Deus soberano, agindo, mas que entrelaça seus planos com as escolhas humanas, mesmo quando são escolhas de rebeldia. Exatamente. E isso traz lições muito atuais para nós, né? Com certeza. Quais lições a gente pode tirar disso hoje? Bom, primeiro, a opressão continua existindo, né? Existem faraós modernos. Segundo, vemos que até líderes fiéis, como Moisés, passam por crises de fé profundas. É verdade. É consolador saber disso. E terceiro, as consequências sérias de ignorar a voz de Deus repetidamente. Romanos 1:28 fala sobre Deus entregar as pessoas à sua própria mente reprovável. Pesado. Mas, acima de tudo, a grande lição é que Deus é tão soberano que consegue usar até as más intenções humanas para cumprir seus bons propósitos. Lembra de José no Egito? Sim, Gênesis 50, 20. Isso. Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Deus transforma o mal em bem no seu plano maior. Poderoso. E para a gente continuar aprofundando o nosso entendimento, fica a dica do projeto Reavivados por Sua Palavra. Ah, sim. A leitura diária da Bíblia. Exato. A proposta é ler um capítulo por dia. E olha só, amanhã a leitura é justamente Êxodo capítulo 6. Que perfeito! A continuação direta dessa história. Justamente. Vamos ver Deus respondendo àquele clamor de Moisés e reafirmando as promessas de libertação de um jeito incrível. Vale muito a pena acompanhar. E análise fantástica. Então, fica a reflexão para todos nós, né? Saber que Deus age assim, usando até as dificuldades e a resistência humana para cumprir seus planos de redenção. Como isso pode mudar a forma como a gente encara nossos próprios desafios? É uma pergunta fundamental. E se essa conversa aqui no Pode Crer na Bíblia te ajudou, te trouxe alguma luz, não guarda só para você. Curta o vídeo. Compartilhe com os amigos, com a família. E o mais importante, se inscreva no canal. Assim você não perde nossas próximas conversas sobre a Palavra de Deus. Sua participação faz toda a diferença. Isso mesmo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.